Vai ter uma categoria que eu vou premiar que vai ser ativação, retenção e expansão, né? Poxa vida, cara, se na nossa empresa um bom vendedor, ou ser considerado um bom vendedor, é aquele que ativa, retém e expande ao mesmo tempo, né? Não é uma maravilha a gente remunerar bem um tipo de vendedor desse? Agora, se você tem um tipo de vendedor desse que ganha um espetacular salário de vendas, desculpa, ele construiu um espetacular salário de vendas, né? E você tem um outro vendedor que senta do lado dele, que ele está ganhando um percentual de comissão fixa só para manter as vendas que ele sempre teve, qual o recado que você está dando para esse talento? Né? Não precisa se esforçar, cara. Faz igual vagabundo. Pede o melhor desconto, reclama que o preço está alto, o dono da empresa vira teu refém, ele vai ser obrigado a te dar o desconto, ele vai ganhar a comissão dele e a vida segue como sempre seguiu, né? Então, quer dizer, o que você está fazendo? Você está pegando, né, um menino, uma menina jovem, ambiciosa, jovem de cabeça, ambiciosa, que quer construir a sua venda e você está falando para ela, não, cara, na minha empresa não precisa, porque a gente só gosta de pagar comissão fixa pela mesma venda, dando maior desconto. A gente cria mesmo aqui na empresa vagabundo, tá? O sucesso do cliente, ele é medido, por exemplo, pelo esforço do cliente quando ele entra na empresa. Né? O que significa isso na prática? Se você vai colocar um softwarezinho desses de prateleira, SaaS, que custa ali, né, 20 pratas por mês, e você vai medir os pontos de contato com o cliente dentro da empresa. E aí, conforme o cliente entra, né, você vai medindo o esforço dele para lidar com a empresa. Fui falar com o vendedor, ele não atendeu. Quando eu falei com o vendedor, ele estava mal treinado, né? Aí, poxa vida, aí eu passei, eu consegui fazer a venda. Quando foi a venda, ele me deu um prazo de entrega, que aí não cumpriu o prazo de entrega. Quando não cumpriu um prazo de entrega, chegou o produto, ainda chegou errado o produto, né? Fui testar o produto estava com problema de qualidade, liguei para a empresa, ninguém me atendeu, né? Então, olha a desgraça que é, né, essa jornada do sucesso do cliente dentro da empresa. A desgraça que é, né, essa jornada do sucesso do cliente dentro da empresa, né? Então, hoje tem empresa que, por qualquer motivo, joga dinheiro no lixo, porque provavelmente tem demais, fazendo pesquisa, né, de satisfação do cliente. Para que você vai fazer pesquisa de satisfação do cliente se você não tem uma arquitetura que mede o esforço do cliente dentro da empresa? Não dá para entender, né? Então, quer dizer, você vai medir o quê? Você vai medir a pesquisa de satisfação do cliente se o teu nível de serviço é uma desgraça, né? Então, não na empresa de vocês, mas na minha empresa, o meu vendedor ganha prêmio, não comissão, né? Porque comissão nem existe mais, só ganha prêmio se a carteira dele tiver com uma satisfação do cliente de 95%. Por isso que eu falei, na minha empresa, como eu faço um produto bom, um produto que os nossos clientes estão com a gente faz 10 anos, né? Então eles estão só repetindo a venda, certo? Então eu não posso mais pagar comissão para um cliente que já é meu, né? Eu tenho que pagar algum prêmio por alguma coisa a mais, né? Então hoje você tem, como a gente abrigou a briga do CRM, por exemplo, né? Você tem hoje plataformas, né, que medem, né, o sucesso do cliente, que ajuda você a fazer uma transição segura para a área de vendas, né? E você vai tendo xerifes, né, da marca, né, conforme o cliente vai interagindo dentro da empresa. Aí sim dá vontade, volta, aí sim a gente volta a ter vontade de pagar a comissão, porque ele está cuidando da satisfação do cliente e não está mais cuidando só, né, da comissão que ele vai enfiar no bolso é, e dane-se a empresa, né? Me parece uma fala bruta, mas a grande maioria dos vendedores que eu conheci tem esse pensamento na cabeça. Não acho que eles estejam errados, né? Mas eu acho que a empresa que está errada e a empresa tem que cuidar. A empresa não pode terceirizar a venda, né? Ou seja, a empresa tem que dominar o cliente tem que ser da empresa e não do vendedor, né? E ela tem que ter um agente que representa a marca, né? Porque ele é o responsável pela experiência do cliente dentro da empresa. E aí a gente para de pagar a comissão sobre a venda, porque é uma coisa dos anos 70, não existe mais isso, e você passa a pagar uma premiação pelo sucesso do cliente dentro da empresa, né? Parece razoável? A gente tem a outra perspectiva que é a inovação, né? Que é uma perspectiva é, estupidamente importante, porque sem inovação tua empresa já morreu. Mas por que sem inovação tua empresa morreu? Não é uma frase de Wikipedia ou de ChatGPT. É porque naturalmente os produtos vão perdendo rentabilidade, né? É natural o produto perder rentabilidade. Quando você lança um produto novo, ele tem uma margem gigantesca, um volume baixo. Esse produto, quando ele pega, ele começa a aumentar o volume e a margem vai diminuindo, né? Aí você vai ter lá um, dois, três concorrentes que vai deteriorando cada vez mais a margem, né? Então, antes do ciclo desse produto ele declinar,
você tem que ter uma recomposição das tuas fontes de receita, né? A gente não pode perder de vista para a gente poder continuar recompondo, né, as receitas que vêm de segmentos de mercados distintos, né? Porque a nossa estratégia central é uma competência, vários segmentos de mercado, né? Roadmap, né, ou a listinha, né, de inovações que a gente tem para os próximos 6 meses. Então a gente não pode deixar de manter vivo esse roadmap, senão a gente começa a comprometer a nossa receita de futuro, não só no volume, mas principalmente na rentabilidade. E a gente vai vendo outras possibilidades de levar nossa competência para outros segmentos de mercado. Quando a gente não tem isso daqui, eu perco a minha visão da empresa. Quando eu olho para o penúltimo daqui, que é a marca, só tem uma coisa que a gente precisa saber. Eu quero ser útil, único, ultra específico e urgente. 4 U's, tá? Útil, único, ultra específico e urgente. Tá? É uma ambição? É uma ambição. Se você não tiver essa ambição de ser útil, único, ultra específico e urgente, ou seja, você de alguma forma na cabeça do teu cliente você tem um posicionamento singular, né? Você tem que voltar para a estratégia de menor custo porque você vai precisar do menor preço, né? A estratégia de menor custo e menor preço, não, a empresa não tem futuro, porque você vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar para uma margem EBITDA, para uma geração de caixa, uma geração de caixa cada vez menor, né? Então não me parece que tem um futuro promissor, que é uma empresa perene, né? Então se a gente fizer ali uma espécie de pesquisa, né, com o nosso cliente, né, que chama NPS, Net Promoter Score. Esquece a tecnicidade da frase, que é só para a gente lembrar que tem uma técnica por trás, né? E o cliente fala, cada 10 dos nossos clientes, eles não trocariam a gente e eles recomendariam a gente, enquanto 9 em cada 10 falarem isso, a gente está bem. Se 8 em cada 10 falarem isso, a gente também está bem. Mas se 7 em cada 10 falarem isso, a gente começa a não estar bem. Como a gente só tem a marca como nosso maior patrimônio, né? Porque tudo que a gente tem dentro da empresa é a nossa marca, né? Então, quando eu faço uma pesquisa de marca que mostra que, poxa, eu não vou largar vocês, né? E se alguém me ligar, sim, eu recomendo vocês, eu acho que é tudo que a gente precisa construir, porque sem isso vocês não têm absolutamente nada.